Olá pessoal! Neste vídeo, veremos a estratégia de formação de desequilíbrio. Você aprenderá a identificar as marcas dos grandes players nos gráficos, que iniciantes não percebem, e usá-las para operações de alto lucro. Daremos também um algoritmo e setups para qualquer mercado, de cripto a commodities, pois embora os ativos se movam de forma diferente, a lógica de preço é a mesma. Por meio de exemplos reais, vamos mostrar como essa estratégia funciona com sucesso. Se você está começando a se aprofundar no mundo das criptomoedas ou já é um trader experiente buscando ainda mais informações privilegiadas em um ambiente profissional, confira nosso canal no Telegram. Lá, você encontrará não apenas as notícias mais atualizadas e projetos de investimento promissores, mas também ótimas análises de traders experientes que compartilham suas ideias em um chat gratuito. Então, não hesite, clique no link na descrição e faça parte da nossa comunidade. Vamos explicar o que é desequilíbrio. Simplificando, é uma zona de gap no gráfico que se forma entre as sombras de 3 velas consecutivas. A cor dessas velas não importa. Em um cenário de alta, quando o preço está subindo, a sombra superior da primeira vela não toca a sombra inferior da terceira, criando um espaço vazio que indica um gap repentino no mercado. Na prática, isso significa que os compradores se tornaram tão ativos de repente que os vendedores não conseguiram reagir a tempo e o preço disparou, deixando um gap entre as sombras da primeira e da terceira vela. Essa zona no gráfico indica que ou não houve negociações nessa área ou seus volumes foram tão pequenos que se perderam na atividade geral. A principal causa do desequilíbrio são as ações de grandes players, como bancos e fundos de investimento. Suas ordens massivas, que o mercado não consegue responder, causam saltos bruscos de preço. Essas zonas no gráfico se tornam importantes, pois os preços frequentemente retornam a elas para restaurar o equilíbrio e oferecer um valor justo para compradores e vendedores. Simplificando, os mercados buscam restaurar a ordem. Ao analisar um gráfico, um dos primeiros passos deve ser identificar as zonas de desequilíbrio. Essas zonas refletem os movimentos do grande capital. Seguir as ações dos investidores institucionais pode aumentar significativamente suas chances de realizar operações bem-sucedidas. O desequilíbrio é frequentemente abreviado como FVG, que significa Fair Value Gap ou ineficiência de preço. Em contraste, o preço eficiente não tem lacunas entre as sombras dos candles, indicando uma distribuição de preços justa e uniforme. Do ponto de vista do preço, o desequilíbrio atua como um ímã para o preço. O mercado tende a retornar a essas áreas para restaurar o equilíbrio. Além disso, o desequilíbrio frequentemente serve como uma forte zona de suporte. Quando o preço atinge esses níveis, geralmente ocorre uma reação perceptível, após a qual o mercado tende a continuar se movendo na direção da tendência atual. Para os traders, essas zonas oferecem excelentes oportunidades para abrir posições. Se você observar o gráfico em um time frame menor, pode notar outro desequilíbrio dentro de um maior. Esse padrão é bastante comum. Ineficiências de preço aparecem tanto em time frames maiores quanto menores. Identificar interseções dessas zonas pode ajudá-lo a prever com mais precisão o nível em que o preço pode reagir. Note que o desequilíbrio interno atua novamente como ímã para o preço e zona de suporte, onde posições podem ser consideradas. Essa zona foi destacada pois o intervalo de swing abaixo do desequilíbrio tem maior prioridade para o preço. Time frames maiores têm mais influência que os menores, confirmando essa regra. Considere um exemplo em que, começando pela vela superior, vemos uma venda ativa por grandes participantes do mercado. A pressão de venda é tão grande que excede significativamente a demanda. Este é um sinal claro da formação de um desequilíbrio, que pode ser identificado no gráfico do mínimo da vela anterior ao máximo da próxima. Seu aparecimento serve como um sinal precoce e forte do início de uma tendência de baixa. O mercado normalmente busca restaurar o equilíbrio antes de continuar o movimento de queda, levando a uma descida para a área do desequilíbrio inferior. Uma vez que essa zona é reequilibrada, a tendência de alta recupera força. Agora, vamos ver como se desenvolve um cenário de desequilíbrio de baixa. Observamos uma queda acentuada do preço na zona de desequilíbrio de 1 hora e de 15 minutos. Neste estágio, o preço faz uma breve pausa, preenchendo as lacunas, ou seja, processando ordens anteriormente não executadas. Após isso, a tendência de alta retoma seu movimento. Os exemplos que você vê demonstram as leis universais do movimento de preços aplicáveis a todos os mercados, sejam criptomoedas, ações ou commodities. Dominar esse conceito permite que você preveja grandes movimentos de preço no futuro com um alto grau de probabilidade. Agora, vamos analisar como encontrar com precisão um desequilíbrio dentro de outro desequilíbrio. Uma grade de time frames pode ser útil aqui, podendo ser adaptada à situação específica do mercado. Por exemplo, para esclarecer um desequilíbrio mensal, faz mais sentido utilizar os time frames semanal e diário. Aprofundar-se em intervalos ainda menores não faz sentido nesses casos, pois pode reduzir significativamente a eficácia da análise. O mesmo princípio se aplica a outros time frames, conforme a tabela. Vamos considerar um exemplo: esclarecer um desequilíbrio mensal em um time frame diário. Essa abordagem não só restringe a área potencial de interesse, como também aumenta a precisão das previsões. Você minimiza os riscos e aumenta a probabilidade de operações bem-sucedidas. Esse método permite focar apenas nos níveis-chave onde é mais provável ocorrer uma reação do preço, evitando que você fique buscando pontos de reversão no gráfico. Da mesma forma, aplique a mesma lógica a outros time frames. Alterne para time frames menores para esclarecer as áreas de interesse e, em seguida, utilize os dados obtidos para uma análise detalhada e tomada de decisão.
Vamos discutir como selecionar o desequilíbrio mais adequado para operar. Em um gráfico, você pode frequentemente ver uma situação em que dois desequilíbrios de baixa se formam durante uma queda de preço. À primeira vista, eles podem parecer igualmente significativos, mas a escolha certa depende do contexto deles dentro do mercado. Para avaliar o potencial de cada um, recorra aos conceitos de zonas de prêmio e desconto. Como fazer isso? Desenhe uma retração de Fibonacci do topo onde a queda começou até o fundo onde a correção se formou. O nível 0,5 nessa retração representa a linha de equilíbrio, indicando o valor justo do ativo. Tudo acima desse nível está na zona de prêmio, uma área onde o preço do ativo está supervalorizado, enquanto abaixo está a zona de desconto, onde o ativo está sendo negociado com desconto. Na zona de prêmio, grandes players como fundos e bancos buscam vender seus ativos pelo melhor preço possível antes de novas quedas de preço. Portanto, o segundo desequilíbrio localizado acima do nível 0,5 geralmente tem maior potencial de resposta. Ele é sustentado pelas ações dos principais participantes do mercado e tem mais chances de resultar em uma reação de preço do que o primeiro, localizado na zona de desconto. Lembre-se de que o mercado sempre busca o equilíbrio, retornando ao nível 0,5, onde oferta e demanda se equilibram. Ignorar as zonas no mercado de desconto não só reduz seus riscos, mas também aumenta a eficiência geral das operações ao melhorar a relação risco-retorno. Essa abordagem permite focar em operações mais promissoras que proporcionam resultados consistentes com lucros maiores no longo prazo. Em um cenário de alta, a abordagem permanece semelhante, mas aqui estamos interessados apenas em oportunidades de compra. Os melhores pontos de entrada estão na zona de desconto do mercado, onde os ativos são negociados abaixo do seu valor justo. Qualquer desequilíbrio encontrado ao longo do caminho de correção na zona de prêmio do mercado deve ser ignorado, pois a probabilidade de execução bem-sucedida é muito baixa. Se um desequilíbrio abrange ambas as zonas, de prêmio e de desconto, ele se torna muito mais interessante. Situações assim são bastante comuns. A estratégia ideal aqui é trabalhar apenas com a parte localizada abaixo do nível 0,5, tornando a nossa primeira zona de interesse para abrir uma posição de compra. Se o desequilíbrio estiver profundamente na zona de desconto do mercado, ele se torna nosso ponto de entrada de reserva caso o preço não reverta a partir da primeira zona. Essa abordagem ajuda a minimizar riscos e aumenta significativamente a probabilidade de uma operação bem-sucedida. No gráfico, você pode ver como o preço testa sequencialmente as zonas marcadas, reagindo aos níveis-chave e formando uma tendência de alta. Esse processo demonstra de forma clara como zonas de interesse bem definidas podem ajudar a prever com precisão os movimentos futuros do mercado. Resumindo, em relação às zonas de prêmio e desconto, é importante destacar que essa abordagem se enquadra em estratégias conservadoras. No entanto, vale ressaltar que, às vezes, esse método pode levar à perda de oportunidades, especialmente quando os preços se movem de forma muito agressiva e não retornam ao nível de valor justo durante as correções. Apesar dessa desvantagem, essa abordagem proporciona resultados mais estáveis e previsíveis no longo prazo. Se o seu objetivo é estabilidade, em vez de tentar aproveitar todos os movimentos de preço, essa estratégia será uma aliada confiável. Agora, vamos passar para o próximo passo importante, onde criaremos um setup de negociação simples e eficaz baseado na formação de desequilíbrios. Na tabela apresentada que discutimos anteriormente, você pode ver combinações bem-sucedidas de timeframes adequadas para analisar praticamente qualquer gráfico. Por exemplo, quando você começa pelo time frame diário, é nele que deve realizar o trabalho principal. Aqui são determinados a direção geral do mercado, os principais pools de liquidez e as zonas de desequilíbrio não preenchidas. Depois disso, você passa para um time frame menor, neste caso, o gráfico de 1 hora. Aqui, a tarefa é refinar o desequilíbrio diário, buscar formações de reversão e entrar na operação. Esse plano sequencial e estruturado permite encontrar setups frequentes e de alta probabilidade, baseados na lógica dos movimentos do mercado e nas ações dos grandes players. No futuro, vamos detalhar cada uma dessas etapas com mais profundidade. Você aprenderá quais fatores considerar antes de abrir uma operação, como escolher pontos de entrada com base no desequilíbrio de preços e como posicionar stops e realizar lucros de forma eficaz. O primeiro, e sem dúvida, o passo mais importante é determinar a direção do mercado em um time frame maior. Isso envolve analisar a estrutura do mercado, levando em consideração zonas de desequilíbrio não preenchidas e pools de liquidez ainda não varridos. Vamos considerar um exemplo de uma tendência de alta composta por 5 velas. Os elementos-chave em que devemos focar são o último topo mais alto e o último fundo mais alto, formando um range de negociação que define os limites dentro dos quais o preço está atualmente corrigindo. É interessante observar uma situação em que há uma tendência de baixa dentro de uma tendência de alta, um fenômeno que você encontrará regularmente. Esses movimentos são frequentemente iniciados por grandes players para trazer mais liquidez ao mercado. Acima de cada topo, acumulam-se ordens de compra, e abaixo de cada fundo, que é varrido durante a correção, concentram-se ordens de venda. Essas ordens são utilizadas por grandes instituições para abrir posições longas e, posteriormente, aumentar o valor do ativo. O suporte dos principais participantes do mercado indica a força e a relevância da tendência. Portanto, o próximo passo importante é identificar o fim do ciclo corretivo e os alvos para um novo crescimento. Em seguida, destaque os principais níveis de preço.
No nosso exemplo, esses são topos e fundos iguais criados artificialmente para atrair o dinheiro de traders menos informados. Esse capital é então utilizado pelo Smart Money para alcançar seus objetivos. É importante entender que, do ponto de vista do Smart Money, esses níveis não são suportes e resistências da análise técnica, mas sim zonas de concentração crítica de liquidez que inevitavelmente serão rompidas. A liquidez é a força motriz de qualquer movimento de mercado. O mercado se move de forma cíclica, deslocando-se de uma zona de liquidez para outra, criando padrões observáveis em todos os mercados e prazos. Para entender melhor essa dinâmica, você precisa estudar o conceito de liquidez interna e externa. Isso lhe dará uma compreensão clara de como e por que o preço se move. Compreender esses processos é fundamental para uma negociação estável e lucrativa. Considere uma tendência de alta clássica. Seus elementos-chave indicam áreas de acumulação de liquidez externa, enquanto a liquidez interna inclui todos os movimentos entre o atual fundo mais alto e topo mais alto. A mecânica do desenvolvimento de uma tendência de alta é bastante simples. Primeiro, a liquidez externa associada às compras é varrida, formando um novo topo. Esse evento reduz os fundos disponíveis no mercado e cria a necessidade de redistribuição do ativo na direção oposta. Durante a correção, o mercado cumpre duas tarefas principais. Ela varre os pools de liquidez internos e elimina ineficiências de preço anteriores. Essas ações incentivam os traders a abrirem novas posições, preenchendo o mercado com a liquidez necessária para que os grandes participantes possam continuar o movimento inicial. O ciclo termina com um movimento de preço em direção a uma nova zona de liquidez externa, após o qual o processo se repete. Essa é uma dinâmica contínua baseada em mudanças no volume de liquidez do mercado. É fundamental lembrar que, após varrer a liquidez externa, o preço tende a se mover em direção à liquidez interna e vice-versa. Este é um processo cíclico que pode ser previsto. Com base nisso, podemos esperar movimentos de preço em direção aos pools de liquidez internos, uma reversão posterior e o crescimento do ativo em direção às zonas de liquidez externas. Para refinar essas previsões, adicionamos um terceiro passo à análise: identificar desequilíbrios disponíveis que se tornarão zonas de interesse para a abertura de posições. O primeiro desequilíbrio está na zona de desconto e inclui fatores-chave que aumentam sua relevância. Acima dela estão os pools internos de liquidez de venda, proporcionando aos principais participantes uma excelente oportunidade de compra ativa a preços favoráveis antes que a tendência continue. O segundo desequilíbrio é de baixa, formado dentro da faixa de preço atual. Seu surgimento sinaliza a intenção das instituições de baixar ainda mais o preço, o que pode ser aproveitado para posições vendidas de curto prazo. O objetivo principal é retornar ao primeiro desequilíbrio. O terceiro está localizado acima da zona externa de liquidez de compra. Esta é a FTA, ou primeira área de problema, no caminho do movimento de alta, onde se pode esperar uma reação do preço. Provavelmente levará a pelo menos uma correção, durante a qual os pools internos de liquidez de venda serão varridos. Assim, apenas alguns passos permitem construir um plano de movimento de preço de alta probabilidade para trabalhar nos próximos dias. Consequentemente, aguardamos o reequilíbrio do desequilíbrio de baixa e consideramos abrir posições vendidas. Dentro de um desequilíbrio de alta, procure por uma reversão para abrir posições compradas. Espere que o último topo seja atualizado e que o preço atinja a área do terceiro desequilíbrio de preço, que é nosso alvo principal, de onde podemos considerar novamente posições vendidas. Em seguida, vamos passar para um time frame menor para ver quais ações tomar nas zonas de interesse para aumentar a probabilidade de sucesso. A transição para um time frame menor desempenha um papel crucial e permite que você alcance três objetivos importantes: refinar a zona de interesse identificada no time frame maior, confirmar a reversão e, o mais importante, encontrar o ponto de entrada ideal para a operação. No exemplo de um time frame de 15 minutos, o primeiro passo é refinar as zonas de desequilíbrio previamente marcadas. Isso ajuda a restringir significativamente as áreas de interesse onde antecipamos uma reação do preço. Após isso, você pode ajustar o plano de negociação elaborado no time frame maior. Por exemplo, para uma posição short local, vamos mirar na zona de desequilíbrio do minuto, onde uma reversão é altamente provável e o preço pode começar a cair. O alvo, neste caso, será o início do desequilíbrio altista de 15 minutos, que pode servir como uma zona de reversão para cima. Para confirmar uma reversão, concentre-se em três fatores principais. Primeiro, a remoção da liquidez de compra. Segundo, uma queda acentuada do preço acompanhada por uma quebra de estrutura. Terceiro, a formação de um novo desequilíbrio baixista sinalizando o início de um movimento de queda. Mesmo que a quebra de estrutura não ocorra, o próprio desequilíbrio baixista já é um sinal de reversão precoce suficiente. Neste caso, coloque uma ordem limitada para entrar vendido no início da zona de interesse. Defina um stop loss conservador acima da última máxima e um take profit no início do desequilíbrio altista de 15 minutos. A realização parcial de lucros pode ser feita ao remover a liquidez interna da célula. Essa abordagem proporciona uma relação risco-retorno de 1:6, o que é excelente. Como mostra a prática, o preço frequentemente se move perfeitamente entre as zonas institucionais de interesse e as operações são concluídas em poucas horas. Além disso, você pode considerar duas abordagens para abrir posições de compra: agressiva e conservadora.
No primeiro caso, coloque uma ordem limitada no início do desequilíbrio de 15 minutos e um stop loss abaixo da mínima da segunda vela no gráfico de 4 horas. Os alvos serão o topo anterior mais próximo e o início do desequilíbrio de baixa. Aqui, agimos com base na análise sem esperar pela confirmação da reversão. Em uma abordagem conservadora, espere por uma quebra de estrutura local e procure um ponto de entrada de compra na correção. Por exemplo, após uma reversão e o início de uma correção, o principal alvo passa a ser a zona de suporte no mercado de desconto. No gráfico de 5 minutos, refinar as zonas proporciona precisão adicional. Frequentemente, dentro de um bloco de ordens é visível uma pequena ineficiência de preço, cujo alcance sinaliza uma reversão e o potencial para uma entrada de compra. Cada bloco de ordens em timeframes menores deve incluir zonas de interesse, pois estas provocam reações no preço. O teste bem-sucedido de um bloco de ordens inclui a remoção da liquidez de venda, uma quebra de estrutura na direção oposta e a formação de uma nova zona de interesse a partir da qual considerar a entrada em uma posição. Coloque uma ordem limitada de compra no início do desequilíbrio. Para o stop loss, você pode escolher entre duas opções: abaixo da mínima mais próxima, que é mais agressivo, ou atrás do último movimento onde o setup perde relevância, que é mais conservador. Os alvos são definidos em níveis marcados no time frame superior ou localmente, por exemplo, na última máxima onde a correção começou. Assim, abordagens baseadas em uma análise detalhada de vários time frames demonstram alta eficácia e precisão. Esses passos simples, porém eficazes, vão ajudá-lo a encontrar oportunidades de negociação lucrativas. Se algo ainda não ficou claro, não hesite em revisar o material e fazer perguntas nos comentários. Estamos sempre prontos para ajudá-lo a entender. É importante lembrar que qualquer estratégia deve ser testada primeiro antes de operar com dinheiro real. Isso permitirá que você aperfeiçoe suas habilidades, aumente sua confiança e melhore seus resultados nas negociações. Para concluir, se você quer se manter na dianteira e não perder as melhores oportunidades, nosso canal no Telegram é seu guia confiável no mundo das criptomoedas. Pense nisso. Análises frescas, notícias atualizadas e operações de profissionais, tudo absolutamente de graça. Enquanto outros tentam adivinhar o mercado, você fica à frente com conhecimento e estratégias comprovadas, e nós explicamos o complexo de forma acessível. Então, não deixe para depois. Clique no link na descrição e faça parte da nossa família cripto. É melhor estar por dentro do que se afogar em um mar de incertezas. Isso é tudo por agora. Nos vemos no chat e no próximo vídeo. Até a próxima!